Muito bem, voltamos a falar direto do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar o livro 2º do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 1º, nós vamos falar sobre os Espíritos e o primeiro item é Origem e Natureza dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar a questão 76 a 77 e a 78. E a 78. São 3 questões hoje, nessa gota de Espiritismo, a gente usa para o estudo, como eu falo sempre aqui, o livro da editora M. Então vamos lá? Origem e Natureza dos Espíritos, questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Tem uma notinha de Kardec aqui só para a gente entender. A palavra espírito é aqui empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, quando ele fala aqui que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, está falando de nós, espíritos, não mais do princípio inteligente, tá? Então, o que são? Qual a definição se pode dar dos espíritos? Espíritos são seres inteligentes da criação, certo? Então, vamos lá. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou são, na realidade, apenas emanações ou porções da divindade? E por essa razão chamamos de filhos de Deus. Perceba que, se nós pegarmos os vídeos anteriores, quando fala de princípio inteligente, de criação dos mundos, de criação da matéria e tudo mais, Kardec já perguntou isso. No comecinho do Livro dos Espíritos, depois do que é Deus, que é a primeira questão, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Depois disso tem várias perguntas nesse sentido, se o princípio inteligente e a matéria são pedaços de Deus, são porções de Deus, e o Kardec sempre vai retomando essa pergunta porque são espíritos diferentes, prepostos do Cristo, prepostos do Espírito de verdade, e aí ele vai perguntando porque a gente tem que ficar atento mesmo, a gente não sabe se os espíritos são de Deus ou não, né? A gente não tem como saber. O sujeito presta, morreu, continua prestando. O sujeito não presta, morreu, continua não prestando. A gente tem que tomar cuidado. Então ele refaz a pergunta de outra forma, né? Agora falando de outro assunto, mas de outra forma. Os espíritos são seres distintos da divindade ou são na realidade apenas emanações ou porções da divindade e por essa razão chamados de filhos de Deus? Resposta. Ó Deus! Já tem um vocativo aqui. Ó Deus! Eles são sua obra, precisamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele próprio. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela e útil, ele a chama de seu filho, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra dele. É curioso entender aqui também que essa ideia de Deus Pai, ele vem a partir de Jesus e mais na parte latina, aqui nos países de origem latina, também ali que tem um pouco de influência romana, né? Daí o latim, né, por exemplo. E aí nós estamos falando de essa parte, entende mais Deus como Pai, o restante do mundo mais como Criador, que, embora pareça ser a mesma coisa, não tem a mesma definição no sentido do paternalismo, no sentido do sujeito que vai prover a mim, a todas as coisas, aquela ideia de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando a tradução correta, segundo Severino Celestrino da Silva, seria o Senhor é meu pastor e não me faltará, ele não me faltará, o Senhor é meu pastor e não me faltará. E ao passo que nós temos essa ideia, muitos de nós, e ainda mais aqueles das igrejas pentecostais, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se Deus fosse prover a tudo, vai pôr a mão em tudo, vai fazer com que eu tenha as coisas, principalmente materiais, por exemplo, né? Então a pergunta é bem nesse sentido, olha, você foi criado, eu fui criado, nós fomos criados, não existimos desde sempre e não somos um pedaço de Deus, somos criatura dele, fomos criados por ele, certo? Questão 78. Os espíritos tiveram um princípio, ou assim como Deus, existem desde sempre? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus,
mas não sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe desde sempre, isso é incontestável. Porém, quando e como ele nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos um princípio se com isso entendes que, por ser eterno, Deus deve ter criado ininterruptamente. No entanto, quando e como cada um de nós foi feito, eu insisto, ninguém sabe. Nisso consiste o mistério. Você vê isso nos espíritos superiores que estão falando com Kardec, né? Porque se perde no raciocínio, a gente não tem noção de como realmente espírito, surgi. A gente sabe que Deus criou o princípio inteligente e a matéria. Dessa matéria tem uma quinta essenciada, que é o fluido cósmico universal, e tudo que existe foi feito a partir desses três princípios, colocando depois o fluido vital, ou o princípio vital. Tá. Quando o princípio inteligente ele é individualizado no reino vegetal, ele passa por todos os estágios, depois e todos os mundos, e também colônias espirituais, depois ele é transferido, promovido, entre aspas, promovido para o reino animal, e também desde os animais rudimentares até os animais mais sofisticados, vou usar esse termo, passando por mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneração, feliz, colônias espirituais, e aí recebe o que a gente não sabe, é esse o ponto aqui, a gente não sabe quando que isso acontece, e aí surge, nasce, aparece o espírito, a partir daquele princípio inteligente que estagiou nos três reinos da natureza, sorvendo informações na sua matéria mental, vamos colocar assim, e num determinado momento, que não se sabe precisar qual, pelo menos em 2022 não se tem essa informação de como isso aconteceu, porém, no entanto, contudo, todavia, surge o espírito naquele ponto. Ah, Fábio, mas a gente sabe que há cerca de 3 milhões de anos, enfim, uns dizem mais, outros dizem menos, não se sabe também precisar, na Terra, os australopitecos nanicos começaram a receber não princípios inteligentes para encarnar, mas espíritos, de modo que onde havia princípio inteligente continuou existindo o macaco, e onde era espírito, embora em suas primeiras encarnações, desviou-se para o reino hominal. Foi aí que houve a cisão, por isso que continua existindo o macaco. Aquela coisa, se o homem evoluiu do macaco, por que continuou existindo o macaco? Porque naquele clã de macacos, os filhotes, alguns tinham princípio inteligente, portanto continuavam sendo animais, e outros já recebiam o espírito em suas primeiras encarnações, que foi então saindo para um outro grupo e evoluindo esse grupo. E aqui continua tendo o princípio inteligente, portanto, por isso que continua tendo o macaco. Mas enfim, o que eu quero dizer é, mesmo esses espíritos que tiveram suas primeiras encarnações na transição, quase que na transição, entre o reino animal e o reino hominal, né, hominal de homem, de ser humano, de humanidade, ali, quando houve essas primeiras encarnações, não são o momento da criação do espírito, que isso se perde no nosso conhecimento por enquanto. Quanto mais evoluídos, mais entenderemos. Qual é a importância dessas questões? Entender quando Deus criou o princípio inteligente, entender quando Deus criou o espírito, muito mais do que isso, mais importante do que isso, na minha opinião, e por isso que nós estamos estudando, é entender a grandeza divina e o passo gigantesco que nós demos até agora rumo à evolução, mas que ainda é muito pequeno diante da estrada que nós temos que percorrer. E que quanto mais eu demore, utilizando das minhas características mais animalescas, mais instintivas do que inteligentes, mais eu me aproximo da natureza animal e mais distante eu me encontro da natureza divina. Eu vou ser igual a Jesus, você vai ser igual a Jesus, todos nós seremos iguais a Jesus. Isso é fato, isso vai acontecer, porque todos vamos evoluir até alcançá-lo. Isso vai acontecer, beleza. Quanto tempo vai demorar? Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. E essas instruções, essas informações do Livro dos Espíritos, que vão num crescente de importância para a minha evolução, para o meu crescimento evolucional, ela vai nos dando
condições de entender. Fala, tá, então pera lá. Eu tenho um instinto de conservação, eu tenho um instinto que ainda faz com que eu haja de uma forma até mais pesada, de uma forma mais animalesca. Na realidade, quanto mais doenças eu tenho, mais significa que eu estou próximo da natureza animal do que da natureza angélica, porque as doenças são características dos animais. A doença é característica do animal. O homem ainda tem doença pela sua animalidade ou proximidade dos animais, sem desmerecimento. Então, quer dizer, eu preciso aumentar as minhas virtudes, eu preciso eliminar os meus instintos ruins, manter o instinto de conservação, que é uma inteligência rudimentar, mas dada por Deus, utilizar tudo o que eu tenho de aprendizado importante para formar uma consciência digna. Ah, Fábio, mas o Livro dos Espíritos diz que as leis de Deus estão escritas na consciência, tá? Na minha consciência espiritual. Enquanto encarnado, eu preciso ter uma consciência digna. Essa consciência é formada por valores, formada por crenças, formada por dogmas e formada por conceitos. Valores que eu tenho aprendido desde a infância, juntado ou misturado com aquilo que eu trazia de outras encarnações e que podem criar grandes barreiras para as coisas ruins que eu trazia de outras encarnações, ou simplesmente abrir uma avenida enorme para eu continuar tendo valores horrorosos, obtusos. Crenças, aquilo que eu acredito ser verdade, que saiu uma pesquisa essa semana, no final de dezembro de 2022, que aqui no Brasil, a confiança na ciência, dos brasileiros que confiam na ciência estaria em torno de 32%. Todos os outros 68% não confiam na ciência. Por que será? Olha o mal gigantesco que foi a era Bolsonaro no Brasil. Olha o mal que um ser humano pode fazer. A gente já tinha visto isso com Mussolini, com Hitler, enfim. E o Brasil também passou por essa tristeza, né? Infelizmente. Mas, enfim, sem a ciência corroborando e nos dando as informações, vai ser mais difícil da gente evoluir, né? Então as nossas crenças vão ficar ridículas, não só acerca de vacina. Tem pai que não leva filho para tomar vacina contra a poliomielite. Olha que absurdo, o negócio de uma vacina que salvou bilhões de vidas no mundo, foi erradicada no Brasil e agora os pais não levam porque... Enfim, não quero entrar no mérito da questão, porque nós estamos estudando aqui, não é para ficar revoltado, embora nos revolte. Então, essas crenças precisam estar em dia com a realidade dos fatos. Os dogmas, que é o que diz respeito à religião, serem apagados da nossa vida, precisamos eliminar os dogmas e trazer o raciocínio. Fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, já diz Kardec, e conceitos que são a porta de entrada para a mudança dos dogmas, para a mudança dos conceitos, mudança dos dogmas, mudança das crenças e mudança dos valores. Dá para a gente fazer. Se nossos pais não fizeram, pior para nós, porém, no entanto, contudo, todavia, dá para nós fazermos essa modificação através de conceitos novos. É isso que nós estamos fazendo, estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo. Quando me faltar o corpo, eu continuo com o perispírito e continuo existindo. Quando me faltar o perispírito, continuo existindo. Eu sou filho de Deus, criação divina, para ser perfeito. O tempo que vai demorar depende da minha força de vontade. Amanhã a gente volta com mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.